Olá! Começa agora um Insight, um programa da TV FAG, um espaço de discussão que é resultado entre uma parceria dos cursos de jornalismo e psicologia aqui da FAG. Hoje vamos conversar com a psicóloga Alaide. Seja bem-vinda, Alaide. Eu estou feliz de estar aqui, quero cumprimentar a todos que nos assistem e nos veem na internet também, pela TV. E é bem importante podermos discutir aqui com um espaço qualificado, com o pessoal do jornalismo, sobre o trabalho da psicologia na escola. A Alaide trabalha com educação. A psicologia escolar contribui para alcançar os objetivos educacionais e para a recuperação da capacidade de transformação contínua da instituição educacional. Alaide, o que consiste esse trabalho psicólogo para você? O trabalho do psicólogo dentro da educação ele é bastante amplo e muitas vezes ele é mal interpretado dentro da escola. Acho que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso na sequência, mas o mais importante é que o psicólogo dentro da escola se integre à equipe escolar, se integre à equipe pedagógica, que discuta as políticas educacionais que estão atuando dentro daquela escola, que produza, junto com a gestão da escola, formas de relação democrática no espaço da escola, que discuta com os professores da escola as questões pedagógicas, sim, mas junto com a equipe pedagógica, não como um profissional de fora que vai dizer à escola o que fazer. É junto com o pedagogo, junto com os professores que formam nas séries iniciais ou nas séries finais ou no ensino em nível médio, que vai acontecer essa discussão que tem que ser coletiva, inserindo esse profissional no projeto da escola como um todo para pensar, inclusive, os problemas escolares que possam ter em algumas crianças, ou em alguns grupos de crianças ou jovens na determinada escola. Então, é um trabalho de inserção no contexto escolar, mas realmente participando junto com o grupo. Quais são as principais funções desse psicólogo? Bom, a função básica seria trabalhar diretamente na organização dos processos educativos junto com a equipe pedagógica, porque nós entendemos, né, existem várias tendências dentro da psicologia que discutem, existe até um certo tensionamento de qual é o papel do psicólogo escolar, no caso. Então, tem algumas tendências mais conservadoras, mais antigas, que nos mostram o papel do psicólogo escolar como aquele profissional que entra na escola para corrigir e sanar problemas, alterações que as crianças possam apresentar. Então, essa visão antiga, antes da década de 80, que já vem lá do início do século XX, praticamente, uma ideia de como a psicologia entra na escola, né, para trabalhar com aquelas crianças que fogem da norma, né, que fogem daquilo que é esperado. Então, aquela ideia de tratamento, né, que a psicologia tem, a psicologia clínica, vem muito forte para dentro da escola. Então, o papel desse psicólogo dentro da escola não é nesse nível. Essa intervenção, quando necessária, essa intervenção naquele sentido clássico de tratamento, deve ser feito fora, em um psicólogo clínico. Dentro da escola, é para pensar, sim, os processos educativos junto com a equipe escolar. Porque a área principal do estudo da psicologia é a formação do sujeito. É a nossa formação, né? A formação da subjetividade, como a gente se torna aquilo que a gente é. Então, dentro disso estão os processos educacionais. E a partir da década de 80, basicamente, uma professora da USP, que trabalhou muito, a Maria Helena Souza Pato, fazendo a crítica, colocando em outro patamar a discussão do fracasso escolar a partir da psicologia, fazendo a crítica àquela ideia de você fazer simplesmente uma avaliação, uma testagem e enquadrar a criança para uma sala especial ou para um lugar. Então, não seria esse o papel. Seria pensar esses processos junto com a equipe pedagógica, como que a gente pode contribuir com as teorias de conhecimento, com as teorias que contam como é que o sujeito apreende o mundo, né? Como é que ele conhece aquilo que está à sua volta, inclusive o conhecimento científico. Qual é a relação de vocês com os alunos e com os professores e demais que trabalham na instituição? Sim, no caso com a equipe pedagógica, pensando no processo escolar, é discutido exatamente assim. Como trabalhar com a criança, pensando em processos didáticos, processos que levem a uma melhor aquisição do conhecimento. Isso é um lado. Pode ser desenvolvido também, junto com a escola, trabalhos com relação a temáticas que afetam a escola, assim como afetam a sociedade, que não é só a escola. Por exemplo, questões da sexualidade, locais onde há uma gravidez precoce em determinado grupo social, conforme o local, pode ser desenvolvido um trabalho, que não é também só com a psicóloga, é junto com a psicóloga, com a pedagoga, é a gestão escolar pensando, mas nós, como na nossa área a gente tem instrumentos de trabalho em grupo, de atividades que podemos desenvolver, então a gente pode contribuir sim nessas questões, mas pensando também nas relações democráticas dentro da escola, entre funcionários, entre professores, entre a comunidade escolar,
né? Como que a psicologia poderia contribuir, então, com aqueles recursos que temos de trabalhar com esses grupos, como que poderíamos estar inseridos nesse contexto para possibilitar, junto com o grupo, um melhor relacionamento dessas partes envolvidas na escola. Como que acontece a conversa de vocês, profissionais, com os alunos que estão na escola, que estão passando por uma fase que precisam da ajuda de vocês? Comumente existem vários trabalhos, né? Eu não poderia dizer aqui alguns trabalhos que podem ser realizados, que comumente são realizados. Existem trabalhos que podem ser em grupo com os alunos para discutir uma temática que esteja afetando um determinado grupo de alunos. Com o cuidado de não tirar alunos específicos para uma atividade para que fique marcado, por exemplo, com um grupo com dificuldade ou um grupo com problema específico que possa ficar rotulado na escola. Mas que em momentos específicos, sim, podem ser conversados à parte, num grupo dentro do espaço escolar, junto com a equipe escolar, a respeito de alguma problemática. Essa conversa ela vai ser dada de várias maneiras, conforme a faixa etária. Então, se você for trabalhar, por exemplo, com crianças menores, que você queira trabalhar alguma questão que afete, vamos dizer, uma comunidade que tenha vivido uma tragédia, um problema mais sério, dentro da escola ou fora da escola, porque tem locais no Brasil, infelizmente, a gente tem locais que ainda sofrem com as condições sociais e tem muitos processos de violência que perpassam o muro da escola e às vezes tem problemas graves que possam acontecer e que as crianças visualizem. Então, há que se fazer um trabalho com esse grupo. Então, esse trabalho é coletivo. Conforme a faixa etária, você muda a linguagem para acessar o grupo, né? Se for uma criança mais nova, você pode usar estratégias lúdicas para chegar nesse grupo. Se forem mais velhos, você pode usar outras estratégias de grupo, pode usar recursos que venham do grupo mesmo, ideias deles, para poder trazer para essa discussão, para essa conversa, para pensar as relações, mas sempre com o foco no melhor aprendizado. Acho que isso tem que ficar bem claro, talvez, assim, para as pessoas. A psicologia escolar está na escola sempre pensando no melhor ensino. Então, melhor ensino e melhor aprendizado. Então, ou é assessorar a equipe docente, junto com o pedagogo, nos casos do ensino, ou pensar um pouco com as famílias, com as crianças e com a equipe escolar, o processo de aprendizado e com a própria criança, a sua situação de aprendizado em si, né? Sim. Qual é a sua opinião sobre a educação no Brasil, que é um país com tantas desigualdades? O Brasil eu acho que avançou, eu tenho certeza, a gente olha os dados, hoje mesmo eu vou conversar um pouco sobre isso. Os dados no Brasil avançaram bastante, a gente avançou. A gente não pode negar que há 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos mais ou menos, o Brasil tinha um quadro muito diferente de acesso à educação. A gente tem uma Constituição que fala em acesso, em permanência e qualidade, e é isso que nós temos que buscar. Então, a gente já conquistou uma questão do acesso. Nós não temos ainda no Brasil um quadro bom de permanência. A gente ainda perde alunos no decorrer do período escolar. A gente vai ter, a partir de 2016 agora, a obrigatoriedade de 4 a 17 anos. Isso vai auxiliar a ter mais tempo, durante mais tempo e mais anos de escolarização da nossa população. Nós temos uma média de escolarização hoje em dia no Brasil, da pessoa aos 25 anos de aproximadamente 9 anos, mas é média. Então, tem grupos que não chegam nem a 9 anos de estudo e tem grupos que passam, conforme se for mais rico, mais pobre, se for negro, branco, tem diferença nessas médias, nós vamos discutir um pouco hoje. Então, nesse sentido, assim, a educação avança, mas ela ainda carece de condições de permanência e de qualidade. Mas são passos que eu acho que a gente tem dado. Eu não sou uma pessoa pessimista em relação à educação, eu acho que a gente tem muito a fazer, mas tem feito bastante coisa. Então, acho que os municípios do estado do Paraná, principalmente, comparando, a gente tem essa avaliação nacional, que é o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. De um modo geral, os municípios do Paraná, na sua grande maioria, eles têm um resultado razoável, tá, um resultado bom nessa relação, com relação ao resto do país. Porém, é claro que a gente não está pensando na média, a gente tem que pensar todo mundo chegar junto. Quando a gente fala em média, acho que é bom lembrar também que não é porque todo mundo vai igual, né? Você falou em desigualdade, isso é muito claro. Se a gente for olhar o próprio resultado das escolas de Cascavel, com certeza tem bairros que terão os espaços sociais que serão mais providos culturalmente de vantagens econômicas, mesmo artísticas, que têm acesso a grupos que têm acesso a tudo isso e outros não. E aí você vai encontrar na própria cidade desigualdade, às vezes brutal, entre uma escola e outra, né? Então, são questões que tem que lidar. A gente tem muito a caminhar, a gente está muito aquém de muitos países, mas eu penso que a gente tem uma luta aí por um investimento maior, a gente tem sentido, de certa maneira, no governo federal, uma sinalização para ampliar um pouco esse financiamento, há uma luta pelos 10% do PIB na educação. Acho que são processos. A gente só não pode perder de vista que a gente precisa realmente avançar com a qualidade, com a formação de professores,
A gente tem muito pouca gente ainda na universidade, muito pouca gente nesses níveis mais altos de ensino, né? Isso a gente precisa ampliar. A gente ouve muito casos assustadores da relação entre alunos e professores, alunos batendo em professoras, professoras xingando o aluno, que não deveria ser feito. Vocês trabalham esse acontecimento de que forma dentro da escola? Primeiro que esse acontecimento não deveria acontecer, né? Primeiro ponto. Sim. Mas é claro que em alguns lugares, de fato, isso acontece. A gente recebe, às vezes, informações de agressão, né? De professoras sendo agredidas por alunos ou vice-versa. Alunos que agredem, professores que agredem alunos também, que também não teria uma lógica. Mas o que a gente tenta pensar junto com a comunidade escolar? Quando chega nesse ponto de relação, existem dois fatores que entram em jogo aqui. Ou a comunidade está imersa numa sociedade, num local, né, da sociedade extremamente violento, e isso perpassa os muros da escola, e não há como fazer uma negociação com esse espaço para que possa acontecer a educação. Ou, de fato, nesta relação professor e aluno, que pode acontecer também, por questões diversas, pessoais, pode acontecer também de acontecer um tensionamento a ponto de vir a acontecer uma agressão, por um histórico, às vezes, particularizado. O que comumente a gente observa é que geralmente estão em locais de bastante tensionamento social, no caso de violência, está submetido a uma série de coisas que são complicadas. Agora, tem que lidar para não acontecer, né? Então, porque mesmo que porque fica difícil, a gente pode ter uma escola, e tem escolas em bairros extremamente de alta vulnerabilidade social, digamos assim, e de alta periculosidade também, né? E não dá para não ter a escola ali. A escola é essencial, então, né? A gente tem lugares que existe um complicador, mas isso tem que ser superado. Mas só que não dá para fazer o que não dá para fazer? Existe um lado da psicologia que acha assim, que se chegar aqui vou falar de amor, vou falar de bem-estar, vou falar de qualidade, isso vai resolver. A pessoa tem que ser educada, não é só isso. Isso é toda uma condição, acho que é importante pensar isso, toda uma condição social que leva a acontecer aquela situação naquele local, de violência, de agressão. Então, se não tiver consciência dessa condição, também a gente não consegue transformar, né? Nem o local para um lugar melhor, e nem fazer a pessoa ficar boazinha, porque isso não existe também, você vai dizer ficar boa ou ruim num contexto onde a vida te empurra a não ser daquele jeito, né? Sim. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa aqui no estúdio.